Olá, 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 boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Provani Lopes. Sejam bem-vindos, vão entrando, vão chegando e eu vou com muita alegria abrir a porta da minha casa para vocês, né? E quero também poder ter a oportunidade de entrar na sua casa, sentar e a gente bater um papo bem gostoso de esclarecimento, né? Vamos esclarecer cada vez mais mães, pais e cuidadores. Bom, e para quem não me conhece, eu sou a Vani Lopes, eu sou professora há mais de 35 anos, né? Convivendo com mais de 1.300 famílias e também sou a idealizadora do programa Eu, Meu Filho e os Estudos. E é com muito prazer que eu estou aqui hoje para conversar com vocês. Bom, vamos lá, né? Quem é o responsável pelos estudos do seu filho? Na verdade, quem é o responsável pelos estudos dos nossos filhos? A escola? A família? Quem é o responsável, né? A gente sabe, né? Eu, como professora, eu vou contar um pouco do meu lado professor, depois eu vou contar um pouco do meu lado mãe, e depois eu vou misturar tudo, vai ficar tudo junto, misturado. Né? Vamos lá. Eu, como professora, eu já ouvi muito aquela frase assim: não, a professora é que tem que ensinar. Ah, não, que isso, eu tô pagando para o meu filho aprender. Então, eu ouvia muito isso. Mas o que realmente me fez hoje falar sobre esse assunto? O que na verdade me trouxe aqui hoje para falar sobre esse assunto? Olha, não foram as tantas vezes, né, que eu fui julgada como professora sobre eu ter a obrigação de educar a criança. Não foi esse o motivo. Apesar que já é um motivo grande, na verdade, porque nós como professor, a gente sempre recebe aquelas notificações, né? Aqueles comentários das mães que comentam e falam: não, o professor é que tem que ensinar. Eu não sou professora, para que eu vou ensinar? Não é verdade? Então, é realmente o que eu ouvi muito por toda essa minha vida. Mas não foi isso que me trouxe aqui hoje. Não foi isso que me trouxe aqui hoje, né? O que me trouxe hoje para falar sobre esse assunto, né, com vocês, foi o fato de um fato que me relataram. E engraçado, quando essa pessoa me relatou, eu falei: nossa, eu preciso esclarecer minhas mães com esse assunto, né? O que acontece? A pessoa que me relatou, ela disse o seguinte, que ela estava no local, né? E uma menininha estava com a mãe, e a menininha então disse assim para a mamãe, né? Mamãe, me ensina a fazer, você precisa me ensinar. Mamãe, você precisa me ensinar a fazer o numeral 5. Aí a mãe então respondeu: eu? Mas por que eu? Por que você quer que eu te ensine a fazer o numeral 5? E aí então a menininha respondeu assim: ah, mamãe, porque eu não sei fazer. Ué, aí a mãe respondeu: ué, mas você não está na escola? Né? Não sou eu quem tem que te ensinar. Se você está na escola, quem tem que te ensinar não sou eu. É um grande fato, né? A menininha comentando com a mãe, querendo que a mãe ensinasse ela a fazer o numeral 5. A mãe disse: ué, mas por que? Se você está indo para a escola, por que você não aprende na escola? Eu vou ter que te ensinar? É mais ou menos isso. Agora vamos por partes, né? Essa mãe de verdade, ela está errada? Olha, digamos que sim ou não. Talvez não totalmente. Talvez essa mãe não esteja totalmente errada. Porém, o que está errado nesse momento, nesse diálogo, o que está errado? Né? Vocês estão me assistindo, o que está errado nesse diálogo entre a criança e a mãe? Será que está no jeito que a mãe falou com a criança?
Ou será que está no jeito da mãe pensar sobre a escola? Qual é realmente a parte que está mais certa ou a parte que está errada? Se você respondeu para mim agora, aí pensando, boa noite, meu pessoal, Stephanie, Thay, Fernanda, boa noite, Eliette, boa noite, Alessandra, boa noite, Adriana, boa noite, sejam bem-vindos aqui na nossa live. Nós estamos falando, sabe, pessoal que está entrando agora? Margarete, a gente está falando sobre o que vocês pensam? Quem é que deve ser o responsável pelos estudos dos nossos filhos? Somos nós, pais, mães, cuidadores? Ou é a escola, os professores, coordenadores? Quem são os responsáveis? É sobre isso a nossa live de hoje, tá certo? E aí, no início eu já falei de um diálogo que o que me trouxe, na verdade, foi um diálogo que eu ouvi, que me relataram, referente a um diálogo entre uma criança e uma mãe. A criancinha vindo da escola junto com a mãe. A criança então disse à mãe: mamãe, você precisa me ensinar o numeral 5. A mãe então indagou: eu te ensinar? Por que você quer que eu te ensine? Olha, mãe, porque eu não sei. E aí a mãe respondeu: mas eu que tenho que ensinar? Não sou eu que tenho que te ensinar. Quem tem que te ensinar é a escola. E aí eu fiz uma pergunta, né? Essa mãe, ela está errada? Não. Talvez ela não está, ou talvez ela esteja. Mas aonde está o erro? Está na forma como a mãe respondeu à criança? Ou está na forma como a mãe pensou da escola? Bom, o primeiro erro, quem respondeu, né, que os dois fatos foram errados, o primeiro erro está na comunicação. É muito importante você saber se comunicar com o seu filho. A mamãe, nesse momento, ela precisava fazer o quê? Acolher a criança, porque a criança está com dificuldade em fazer o numeral 5. Então ela precisava o quê? Acolher aquela criança, porque a criança estava precisando de ajuda. Os nossos filhos acreditam muito em nós. E por isso, às vezes, querem a nossa ajuda. Então, é muito difícil quando a criança vem conversar, vem com uma dificuldade, você já dá uma podada, já corta essa dificuldade, né? E aí, então, esse erro da mãe, no fato dela ter falado: por que eu tenho que te ensinar? Não é? Por que eu tenho que te ensinar? Então, realmente, o jeito que a mãe se comunicou com a criança não está correto. Olha uma forma mais assertiva, uma comunicação clara, como que ela deveria, no caso, responder para a criança. Filha, vamos fazer assim. Quando nós chegarmos em casa, você me diz onde está a dificuldade e nós, juntas, vamos tentar resolver, está bem? E se a gente não conseguir, você amanhã diga à professora que você não está conseguindo e quem sabe a professora te dá mais exercício para você poder aprender. Essa é a forma correta. Por isso que eu digo que está na comunicação, no jeito que a mãe falou com a criança. Se a mãe fala desse jeito, a criança já vai falar: então quer dizer que tem, como que diz, tem uma luz no fim do túnel. Eu vou aprender a fazer esse numeral 5. Mamãe disse que vai me ajudar. E se eu não conseguir, e nem a mamãe disse para eu procurar a professora. Então, essa é a comunicação. Outro ponto é sobre a escola. Aqui a Drica já respondeu, os dois juntos. Ela já respondeu a minha pergunta. É isso aí, vamos lá. Vamos seguir, Dri, para ver se você está certa. Outro ponto é sobre a escola. Claro que nós sempre achamos que a obrigação de ensinar é na escola. Eu sou mãe, tá, gente? Eu também pensei assim, apesar de também ser professora. Então eu era colocada assim meio que entre a cruz e a espada, né? Sou professora e achava que eu que tinha que ensinar, e como mãe
Eu achava que a professora que tinha que ensinar era uma loucura. Mas é muito importante porque como que eu posso dizer para vocês? Não é como quando viralizou, né? É viral essa questão de você achar que a escola é quem tem a obrigação de ensinar os estudos, né? De apresentar os estudos para a criança. Porém, a escola, ela não pode e nem deve andar sozinha. Também acho que deve ser os dois juntos, mas na correria do dia a dia acaba ficando mais para a escola. Tá, Stephanie, espera um pouquinho que eu vou te responder essa sua questão aí. Não sai não, vai prestando atenção que você vai ter essa resposta com relação à correria do dia a dia. Porém, a escola, ela não pode nem deve andar sozinha, né? Para ser mais clara, eu vou mostrar para vocês, até para você, Stephanie, eu vou mostrar para vocês uma dinâmica que eu, nas reuniões, eu sempre fui uma professora de fazer dinâmica na reunião com as mães, para que as mães refletissem sobre o trabalho em equipe, né? Sobre o quanto elas eram importantes para mim, professora, o quanto eu precisava delas, né? Os professores precisam de vocês, mães, precisam mesmo. Nós, professores, não conseguimos andar sozinhos, a gente precisa de vocês. Então, é a dinâmica do nozinho. Como é que eu fazia? Eu dava para cada mãe um pedacinho de barbante, né? Colorido, enfim, eu dava uns barbantinhos para elas. E aí o que eu fazia? Logo após eu distribuir o barbante, eu pedia para que elas, com uma só mão, tentassem fazer dar um nó no barbante. Com uma mãozinha só. Falava assim, vai pessoal, agora vocês têm que dar um nó no barbante. Olha, vou ser sincera para vocês, que muitas mães conseguiam. Mas facilmente, um pouco de dificuldade. Stephanie vai entender o que eu estou falando agora. Dava para fazer? Dava para fazer o nó. Eu aqui, ó, mostrando para vocês, eu já fui e já consegui aqui, ó, pegar para fazer o nozinho. Mas vocês concordam comigo que se eu pegar com as duas mãos, o nó sai mais rápido e mais perfeito? Vocês concordam comigo? Então, eu dizia para elas assim, meninas, minhas mães queridas maravilhosas, é mais fácil dar um nó utilizando uma mão ou as duas mãos? Era gostoso, porque todo mundo na hora já entendia o que eu queria dizer. Isso era para que as mães percebessem que a escola e a família é uma equipe, né? A qual muitas vezes precisamos pedir ajuda para executar certas tarefas. Às vezes os professores precisam da ajuda de vocês e às vezes vocês precisam de nossa ajuda, dos professores. Tá fazendo sentido para vocês? Né? Claro, Stephanie, que com a correria do dia a dia, você falou tudo, você falou assim, você foi clara. Com a correria do dia a dia, realmente acaba sobrando para os professores. Às vezes a mãe não tem tempo. Só que, Stephanie, se a gente trabalha dentro de uma organização, dentro de um planejamento, dentro de uma rotina, o tempo vai sobrar, Stephanie. Quando você faz uma rotina diária de estudos, de família, o tempo sobra, entende? A gente não pode ficar sempre culpando o dia a dia, o nosso emprego, a correria. O que a gente precisa é sentar com os nossos filhos e organizar. Nós, professores, não conseguimos fazer nada com um monte de crianças sem organização. E as mães também não conseguem limpar a casa, cuidar dos filhos, fazer almoço, estender a roupa, dobrar a roupa, sem uma organização. Percebe? E também não consegue pedir
para o seu filho ir estudar aleatoriamente. Ele precisa ter um horário para estudar, ele precisa ter um lugar para estudar. Entende, Stephanie? Então é isso que acontece. Quando você tem esse pensamento de que com a correria do dia a dia você acaba pesando para a escola, isso não pode acontecer. Porque não dá. É como eu disse com o Barbante, a escola não consegue fazer nada sozinha. Né? Os nossos filhos, eles aprendem melhor, tá? Os nossos filhos, eles aprendem melhor junto com a escola. E junto com a escola, quando os pais também se interessam pelos estudos deles. Então, quando o pai também participa da escola, quando o pai se une com a escola, gente, ninguém quebra o aprendizado dessa criança. É quase que a capa do super-homem. Escola e família junto. Toda escola tem ótimos resultados quando tem um bom relacionamento com a família. Há muito tempo atrás, eu não sei se ainda existe, né? Eu não sei como é que era mais na escola pública, né? Existia a comissão de pais. Não existia a comissão de pais? Chamava-se APM, a Associação de Pais e Mestres. E ali na APM tinha os pais e tinha os representantes da comunidade que tinham o seu espaço dentro da escola e que lá dentro conversavam sobre tudo que poderiam acontecer dentro da escola. Hoje está mais fácil. Hoje está na palma da mão, está no celular. Você pode ter uma organização no celular. Você vai poder conversar com os professores do seu filho pelo celular, em grupos de mães. Muitos são os estudos que já apontam a importância de uma boa relação entre pais e escola. Se você hoje colocar no Google, né, no site de procura, vocês vão encontrar facilmente muitos estudos que já comprovam que a criança precisa que pais e escola andem junto. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é entender que a interação entre família e escola, né, no processo de aprendizagem, não só ajuda no convívio social da criança, né, como ainda pode trazer muito mais benefícios. Quando nós pais nos envolvemos com os estudos dos nossos filhos, quando nós pais participamos ativamente da vida de nossos filhos, da vida escolar de nossos filhos, né, se envolvendo, se conectando, inclusive com o próprio convívio social, os seus amigos, né? A tendência, pessoal, é que essas crianças se dediquem mais, se esforcem mais. Quando você participa mais, o seu filho vai participar mais. Quando eu digo que a falta do interesse pelos estudos é uma consequência, a causa pode ser o fato de você também não se envolver com a escola do seu filho, não dar importância para os estudos do seu filho. Pode ser uma das causas para ele não dar importância também para os estudos. Por que eu vou dar importância para os estudos? Se meus pais não querem nem saber o que eu aprendi, não querem nem saber quem é o nome da minha professora, por exemplo, tá certo? Então, eu falo sempre, né, que o desinteresse pelos estudos é uma consequência e que por trás tem as causas, é justamente sobre isso que eu estou falando. E uma das causas é essa, a falta de envolvimento com os estudos. Porque quando a gente se envolve, quando a gente se conecta com os estudos dos nossos filhos, as crianças começam a se sentir mais amadas, seguras, apoiadas, se interessam mais. Olha só, vamos praticar aí um dos pilares da disciplina positiva, que é a empatia.
Vamos imaginar você, tá? Você tá na escola, e você aprende algo novo. O professor te deu uma boa explicação, um conhecimento, não imaginava o quanto era importante. Sim, é muito importante. Olha só essa história, essa empatia que eu vou jogar para você, Stephanie. Olha, você está na escola. Você provavelmente, como mãe, às vezes você pode estar até fazendo faculdade, tá bom? Aí você apresenta um TCC, apresenta um trabalho, né? Na escola. O professor vai falar, nossa, legal, vai te dar uma nota. Aí você chega toda empolgada dentro da sua casa e mostra esse TCC para o seu esposo ou para sua mãe. E aí seu esposo vai olhar, nossa, isso aqui? Você está feliz por causa disso aqui? Ah, legal. O que você sente na hora? Agora, se a pessoa falar, nossa, Stephanie, pô, é isso que você aprendeu, que legal, que gostoso, nossa, vou colocar já no site lá para parabenizar a professora pelo que você aprendeu, pô, um conteúdo muito legal. É diferente. Sabe o que vai acontecer? Se você tiver essa segunda parte que eu citei agora, você vai querer fazer mais. Você vai querer se interessar mais. Você vai querer dividir mais com a sua família o que você aprendeu. E é o que acontece com a criança. Quando a criança tem esse envolvimento, quando a criança tem essa participação dos pais, automaticamente ela vai se esforçar cada vez mais. A minha filha, ela chega, a gente fala, e aí como foi? Ela conta o que ela aprendeu, sabe? Esses dias ela tá fazendo aí, aula diferente, né, do ensino médio agora, chama-se agrobiologia, alguma coisa assim, eu não sei o nome direito, tá, gente? Eu sei que planta, capina, eu não sei. E ontem ela estava muito feliz, ela virou para mim e falou assim, eu estou plantando. Já pensou se na hora que ela falasse isso, eu falava assim, ai, nossa, plantar. Ai, eu não acredito que tem para escola plantar. Ela ia simplesmente, aquele negócio, né, pegar um buraquinho e enfiar a cabeça dele. Então é muito importante esse envolvimento seu, né, dos pais. Quando você procura saber sobre a relação dos seus filhos com os estudos, com os professores, quando você procura saber sobre o comportamento em sala de aula, sobre as notas e as dificuldades nas matérias, normalmente isso é sinal de quê, pessoal? Quando você se envolve, quando você procura isso é sinal de que você tem interesse, né? Você tem interesse pelos estudos da criança. E que você está disposta a ajudar o professor. Gente, vocês não podem se sentir incapazes de ajudar o professor. Eu falo com toda a autoridade possível, porque eu precisava da ajuda das minhas mães. Eu sempre precisei da ajuda das minhas mães. Eu não conseguia resolver uma situação com uma criança se eu não perguntasse para a mãe o que tinha acontecido, se ela poderia me relatar para eu conseguir usar a minha didática de professora e conseguir auxiliar a criança. Os professores precisam da gente. Eles precisam sim. Nós somos importantes para os professores. Nós, mães, somos muito importantes para os professores. A gente tem que estar disposta sempre a ajudá-los a vencer os desafios em sala de aula, porque o professor, ele tem muitos desafios em sala de aula. Ele lidar com 25, na sala da minha filha tem 33 crianças, são 33 pequenos seres diferentes, todos com as suas famílias, com as suas dificuldades. E o professor precisa da ajuda desses pais para contar, para conversar. Boa noite, Andréia, boa noite, Bianca, boa noite, Fabiana, sejam bem-vindas, viu? Dé, beijo, seja bem-vinda, meu amor. Então é isso, então precisa, né? Então quando você procura saber sobre a relação do seu filho com os professores, né? E quando você procura chegar para o professor e dizer assim, pro, se precisar, tô aqui, eu tô aqui para te ajudar, né?
Porque aí o professor ele vai conseguir vencer o desafio, né, da sala de aula e vai reforçar juntamente com o seu filho os conteúdos. Isso vai melhorar muito o desempenho dele. Então vamos imaginar a Stephanie. Stephanie está aqui é porque ela tem filhos. Vamos imaginar que ela comunica, o filho dela tem algum problema, não sei, talvez de comportamento ou de entendimento de algum conteúdo. Aí ela comenta, fala, eu estava acompanhando ele, né? Porque você não pode fazer por ele, mas acompanhar de vez em quando, dar uma olhada no que ele está fazendo na lição, você pode e não só pode como deve. Eu estava lá acompanhando ele, lá fazendo a lição, e eu percebi, que ele está com uma dificuldade, ele está trocando o P pelo D. E aí você vai estar ajudando o professor quando você notifica ele disso. Percebe, Stephanie? Por quê? Porque quando você notifica o professor disso, o professor vai fazer o quê? Ele vai reforçar esse conteúdo. E não só para o seu filho, mas para toda a sala de aula. Ou seja, todo mundo vai ganhar com a sua informação. Olha o quanto você é importante. Percebe? Às vezes, o professor, eu falo, porque assim, às vezes a gente dá lição de casa, e a lição de casa vem, porque claro, a mãe acompanha, a mãe fica ali, né? Apaga, manda fazer de novo, tá tudo certo. Aí a criança traz, mas eu não sei se ele teve dificuldade em fazer aquela lição. Se bem que a Andréia tá aqui, que é mãe de um ex-aluno meu, do Lucas, dá um beijo no Lucas por mim, Andréia. Olha aí, o Lucas já tá grandão. Já está muito grande. A Andréia mesmo sabe, eu punha um carimbo e lá naquele carimbo eu pedia para que a mãe falasse se fez sozinho, se não fez, se teve dificuldade, se não teve. Por quê? Porque eu preciso ajudar a minha criança, né? Então, aqui na minha casa, né, eu sempre fiz isso. Eu sempre notifiquei a escola de alguma dificuldade da minha filha, né? Talvez até pelo fato de eu ser professora, mas é muito importante que a gente ande sempre junto com o professor com relação aos nossos filhos, porque a gente não vai estar ajudando só o nosso filho, não. A gente vai estar ajudando toda aquela turminha da sala de aula, porque às vezes tem um ali que está com o mesmo problema, mas que a mamãe, talvez por algum motivo, não relata. E aí quando você faz, essa criança, com certeza, ela vai sair ganhando. Isso é muito legal. Tá certo, pessoal? Hoje, eu ainda pergunto, né, para minha filha, quando eu pergunto sobre as aulas dela, eu sempre pergunto se eu posso ajudar, se ela quer me ajuda para alguma coisa, se ela tá com alguma dificuldade, né? E quando eu faço isso, pessoal, eu me sinto bem. Eu me sinto muito bem quando eu questiono minha filha como foi a aula, quando eu pergunto para ela se ela não quer que eu comunique com o professor de alguma coisa, eu me sinto bem. E eu acredito que com vocês devem ser a mesma coisa. Às vezes a gente acha que a gente não sabe como fazer os nossos filhos gostarem de estudar. A gente acha isso. Isso porque a gente não sabe o caminho. A gente não sabe o caminho, né? A gente fala, ele não gosta de estudar. Eu não sei porquê. Eu gostava tanto, quando eu tinha a idade dele, eu adorava ir para a escola. Eu não sei porque eu não sei estudar, ele não gosta de estudar. O que a gente precisa é mostrar o caminho. Entendem? E é justamente isso, se envolvendo com a escola, praticando toda essa ferramenta aí que eu estou passando para vocês, vocês vão conseguir mostrar esse caminho para a criança. Vocês vão conseguir. É muito importante, outro ponto muito importante que eu tenho que falar para vocês é com relação aos estudos da minha filha. Assim, eu não me pego muito em notas. Eu não exijo da minha filha nota 10, notas... Claro, toda mãe quer que a criança tenha uma nota boa, mas eu não me apego muito a isso. E por quê? Porque eu sei que se ela tirar uma nota baixa, né, eu não vou poder culpar os professores. Eu já ouvi muito isso, sabe? Aquela professora ela não sabe ensinar, aquela professora não soube explicar, por isso que ele tirou nota baixa.
Mas se a minha filha tirou uma nota baixa, eu não posso culpar nem os professores e nem minha filha, nem a escola, né? Por quê? Porque eu tenho apenas que perguntar para minha filha, que é a única responsável por ter tirado a nota baixa, na verdade, nesse momento, perguntar para ela o que ela pode fazer para melhorar a nota, né? E mostrar a ela que não adianta ela ficar frustrada ou ela ficar preocupada com o final de ano, né? Que o que ela precisa é partir para a solução. Eu não posso culpar o professor. Eu não posso culpar a escola. A minha filha, ela pode ter estudado e na hora deu branco. O que eu preciso é ajudar a minha filha a encontrar a solução, sem culpar ninguém, sem julgar ninguém. Eu tenho que ajudar a minha filha a encontrar a solução. Eu posso virar para minha filha e dizer assim, filha, o que você pode fazer para que a sua nota fique um pouco melhor? Veja, eu disse um pouco melhor. Eu não disse assim, filha, o que você pode fazer para transformar esse 5,5 em 10? Eu disse, filha, o que você pode fazer para transformar esse 5,5 em uma nota um pouco melhor? Com certeza ela vai responder. Sabendo da importância para os estudos dos nossos filhos, a gente precisa estimular a criança a ela ter bons hábitos, né? Que possam refletir em resultados na escola. Aí você pergunta assim, mas professora Vânia, eu não sei ensinar, professora Vânia. Eu não sei, eu já ouvi muita mãe falar, Provani, não sei esse negócio de você falar que tem casamento de letra, porque eu era alfabetizadora, né? Então eu falava assim que a letrinha B casava com a letrinha A e formava o bar. E fazia até musiquinha, E a mãe falava assim, Provânia, eu não consigo fazer que nem você faz, né? Eu não tenho essa didática. Então, mas Provânia, eu não consigo fazer, eu não tenho essa didática. Olha só, minhas mãezinhas esclarecidas, maravilhosas. Vocês não precisam ser professores. Para que você ande junto com a escola, você não precisa ser professora. Você só precisa ser o apoio deles em casa. Percebem? Vocês precisam ter o apoio deles em casa. Ser o apoio deles em casa. Envolver-se com os estudos deles. Porque quando você se envolve com os estudos dele, pelo menos você já vai estar ajudando. Pelo que eu entendi, a forma que conversamos com ele é o que ajuda no desenvolvimento deles. Sim, Stephanie. Quando você sabe se comunicar, quando você se comunica, presta atenção, se comunicar claramente, com gentileza, com empatia e com amor. Quando você se comunica legal com o seu filho vai te escutar legal também. Quando você começa a praticar empatia e vem assim, por exemplo, o seu filho chegou da escola, tá? Muito nervoso. Ele estava nervoso, a criança quando chega nervosa, o que foi? Nada. Né? Não é assim? Nada. Aí você calma, porque ele precisa, externar. Porque se você for atrás, ele vai brigar, ele vai espernear, ele vai bater no chão. Então espera, calma, que ele também precisa respirar. Aí depois você vai e diz assim, filho, nossa, eu notei que você chegou um pouco nervoso da escola. Pode me dizer o que aconteceu? Você está respeitando ele. Você respeitou o momento que ele chegou da escola nervoso. Ele pode dizer para você, não aconteceu nada. Ele pode não te responder. Ok, você vai respeitar também. E vai continuar. E em outro momento, você vai perguntar novamente. Nossa, filho, hoje você chegou tão nervoso. O que será que aconteceu? Já de uma outra forma. Você percebe que você vai conversando com ele de uma forma clara. E dando a ele
né? Você já está mostrando para ele que o que você quer é apenas ajudá-lo, auxiliá-lo, entende? E identificar o que aconteceu para vocês juntos resolver, chegar na solução. Então, sim, o jeito de você se comunicar com o seu filho é a melhor maneira de você conseguir tirar realmente o que ele está sentindo. Por isso que eu criei a estratégia do IAA, porque sempre com uma comunicação clara, você identifica, comunicando-se com o seu filho, você identifica o problema. A partir do momento que você identificou o problema, né, você vai o quê? Acolher, porque, mamãe, é que eu não entendi aquela nota, mamãe, porque o Joãozinho brigou comigo, mamãe, porque aquele menino pegou meu lanche. Então você vai acolher a situação e depois auxiliar no que ele precisa fazer. De uma forma clara, de uma forma gentil e sempre mostrando para ele que você entende o que ele está sentindo. Então, respondi a você, Stephanie, respondi você. Por isso que você precisa sim ter uma comunicação bem clara, bem gentil com ele. Eu sei que às vezes a gente perde um pouco a paciência, mas nesse momento você não pode sair explodindo quando você perde a paciência. O que você tem que fazer? Respirar, conta até 10. Não deu? Conta até 100. Não deu? Vai até 1000. Mas você não pode agir de uma vez. Você tem que respirar, porque ele também está sofrendo. Mas você é o adulto da relação. Então você precisa se acalmar para poder acolher o seu filho. Tá certo? E o seu filho precisa disso tudo. Ele precisa desse apoio de vocês dentro de casa. Então é importante que vocês se envolvam e saibam se comunicar com o seu filho. Lembre-se que uma criança, aquela criança do começo que eu contei a história, a criança pequena, ela pediu para a mãe ajudá-la a fazer o numeral. Vocês lembram disso? Nossa, meu filho chegou para mim e... Nossa, se a minha filha... de verdade. Se eu tivesse uma filha de 5 anos e chegasse para mim e falasse assim: mamãe, eu preciso que você me ensine a fazer o numeral 5. Nossa, gente, de verdade. Eu sei que vamos imaginar, não sou professora, mas eu vou me sentir muito feliz porque eu tô vendo que a minha filha precisa de mim, ela quer minha ajuda. Entende? Então eu não posso dizer simplesmente, não, você tá vindo da escola, você tem que aprender na escola. Mas às vezes a criança até sabe, viu, gente? Às vezes a criança até sabe. Sabe o que acontece? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Às vezes, eu vou contar uma coisa assim, que dos meus estudos e da minha vivência dentro de sala de aula, eles até sabem. Só que eles não têm como mostrar pra vocês o que eles aprenderam. Às vezes eles ficam com vergonha de mostrar o que aprendeu. Então eles inventam um outro caminho. Talvez essa menininha até sabia fazer o numeral 5, mas ela queria mostrar para a mãe que ela aprendeu o numeral. Então ela inventou esse caminho para que a mãe simplesmente acolhesse ela. Falou: nossa, filha, que legal, você aprendeu a fazer o numeral 5. Não, claro, eu vou te ajudar. Percebe, pessoal? Eu não sei se realmente foi isso que aconteceu, mas às vezes a criança sim, ela até já aprendeu, mas ela precisava mostrar para a mãe que ela aprendeu o numeral 5 na sala de aula. Então, a mamãe, ela não era professora, mas ela poderia, viu, Stephanie? Ela poderia sim buscar algum meio de reforçar o aprendizado. Tem tanta coisa aí, pode usar a internet, a tecnologia é tão boa, né? Tem joguinhos aí, tem o Grafogame, tem o Educa Jogos, tem muitos sites aí que as crianças podem estudar, podem aprender, e criança gosta tanto de videogame, né? E você pode utilizar. Então, quer dizer, a mãe podia fazer tudo isso, né? A ludicidade, a música. A gente tem muitas ferramentas que podem nos ajudar a auxiliar os nossos filhos. E não apenas dizer que ela está na escola para isso. Não, você está na escola para isso. Percebem, pessoal? Está fazendo sentido? Vocês estão comigo, estão me acompanhando, estão me entendendo? Se não estiver entendendo, faça a pergunta que eu respondo para vocês. Tá certo? Então, a escola precisa do apoio da família.
E aí, isso, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é tão importante na minha vida, como professora, como mãe, como tia, né? Isso é tão importante. Eu falo muito para minha cunhada. Eu falo, ó, Rê, você precisa conversar lá na escola. A Nani chegou hoje. Conversa com a professora. Eu sempre falo para ela, conversa com a professora, veja o que aconteceu. Porque é importante isso. E isso é tão importante, que no meu programa Eu, Meu Filho e os Estudos, tem um módulo que fala somente sobre família e escola. Né? Eu deixo, tem PDFs de perguntas poderosas, né? Para acompanhar, né? Perguntas que você pode utilizar para acompanhar a rotina escolar da criança. Por quê? Porque é importante, é muito importante. E aí você pode perguntar assim para mim, então, professora Vânia, o que eu posso fazer para ajudar o meu filho com os estudos? O que eu posso fazer? Já que eu tenho que andar juntamente com a escola, o que eu posso fazer para ajudar meu filho? Já que a correria do dia a dia, né, Stephanie? Já que a correria do dia a dia é tão grande e a gente acaba, né, deixando 200% do trabalho para a escola. O que é que eu posso fazer, professora Vânia? O que você pode me esclarecer, professora Vânia? Eu estou aqui para isso, para esclarecer vocês, para mostrar para vocês que tudo é possível, né? Bom, primeiro ponto, você tem que estabelecer um tempo para um estudo em casa. Faça uma rotina de estudos. Estabeleça com o seu filho um tempo. Ele estuda de manhã? Estabeleça um tempo à tarde. Ele estuda à tarde? Estabeleça um tempo de manhã. Criança que estuda todo dia um pouquinho, não se surpreende se chegar a semana de provas. Não se surpreende se o professor na hora disser, hoje vamos fazer uma prova sobre o assunto que foi dado ontem. Por que ela não se surpreende? Porque ela aprendeu, ela estudou um pouquinho a cada dia. Então, primeiro ponto, estabeleça um tempo para o estudo em casa. Segundo ponto, rotinas diárias que incluem tempo para comer, para dormir, para brincar, para estudar, para ler. É muito importante, leia para o seu filho, deixe bilhete na geladeira, faça uma brincadeira com ele para que ele possa ler e escrever bilhete para você também. Terceiro ponto, ter um lugar tranquilo para os estudos. Não esqueça que não pode ter distrações de jeito nenhum e que tenha que ser sempre o mesmo lugar. E o quarto ponto, procure saber sobre o desenvolvimento do seu filho na escola. Procure saber sobre a disciplina do seu filho na escola, a responsabilidade do seu filho na escola, se ele está respeitando os amigos e os professores. Olha, quando eu estava em sala de aula, eu ficava tão feliz quando eu via o engajamento das mães, quando eu via as mães falarem comigo. Eu gostava de explicar para as mães como elas deveriam auxiliar os seus filhos. Eu amava isso. Eu dizia a elas a importância delas se interessarem pelos estudos deles. E olha que eram crianças em fase de alfabetização e eu já falava isso. Mas os pais, eles precisam entender uma coisa. Que o interesse pelos estudos das crianças tinha que começar, sabe quando? Ali, ó, bem cedinho. Então por isso que eu já falava com as minhas mães lá atrás. Crianças de 4 anos, crianças de 5 anos, elas já levavam pequenas tarefinhas para casa. Elas já levavam o que elas aprendiam em forma de materiais lúdicos para que a mãe visse o que elas estavam aprendendo. E o que eu queria dizer com isso? Eu queria dizer assim, mãe, ó, seu filho está aprendendo isso aí. Tá vendo? Olha que legal. Pega lá, brinca com ele. Eu sempre acreditei que a criança
adora aprender. A criança ama estudar. Ela só precisa de um trampolim. E esse trampolim somos nós, mães. Não, nós não somos professores, mas a gente não precisa. A gente só precisa ouvir, se comunicar direito com os nossos filhos e aplicar a estratégia do IAA. Identificar, acolher e auxiliar os nossos filhos. E colocar na nossa cabeça o que eu sempre digo: o seu filho não tem desinteresse pelos estudos. Ele precisa ser despertado novamente pelos estudos, porque ele tinha lá atrás. E alguma coisa fez com que ele perdesse esse interesse. Por isso que é interessante você dizer assim: despertar o interesse pelos estudos. Nossos filhos precisam despertar o interesse pelos estudos. E é importante que a gente saiba que a eficácia, né, do professor aumenta muito quando a criança já chega na escola com bons hábitos. Que a criança chega em casa, na escola independente, sabendo pegar o seu material sozinha, sabendo amarrar o seu tênis, sabendo organizar a sua mesa, sabendo entregar. Outra história da minha... Olha, eu falando... Outra história da minha vida lá na sala de aula, pessoal. Olha só, olha como criança gosta de aprender e criança aprende rapidinho. Logo nas primeiras semanas eu falava assim: ó, gente, chegou, abre a mochila, põe a agenda em cima da mesa da Pro e vai pro lugar. Primeira partida sua, a gente começa a aula assim. Gente, era muito engraçado. Às vezes eles entravam e eu tinha ido tomar uma água, alguma coisa para entrar para a sala. Quando eu voltava, a mesa estava desse tamanho de agenda. Por quê? Porque era automático já. Eles chegaram, colocavam lá em cima. Isso é gostoso para o professor. Você perceber que a criança tem independência, que a criança é responsável, que a criança é segura, que a criança é disciplinada, que ela tem respeito, que ela é organizada, que ela é empática com seus amigos. Quando o professor recebe criança assim, ele já percebe, sabe o quê? Opa, com essa família eu vou poder contar. Com essa mãe aí, eu vou poder contar. Que bom! Graças a Deus! O professor, quando ele recebe a criança assim, ele fica tão feliz que ele fala assim: nossa, esse ano vai ser um dos melhores da minha vida. Porque isso são valores, sabe, pessoal? Independência, segurança, responsabilidade, disciplina, organização, empatia, respeito, são valores que têm que vir de casa. Somos nós, os adultos da relação, que devemos passar isso para os nossos filhos. Essa é a nossa missão como mãe. A escola, ela vai trazer conhecimentos acadêmicos: português, matemática, história, geografia, ciências. Agora, como que a gente pode deixar esses laços entre família e escola mais forte? Tá fácil. Nos dias de hoje, muito fácil, a tecnologia está aí, né? Hoje as escolas têm condições de terem agenda eletrônica, tem um relacionamento mais próximo, né, com os pais através de aplicativo escolar, através de WhatsApp, por exemplo, uma comunicação mais contínua. Tanto a escola pode se comunicar com os pais, como os pais também podem enviar mensagem aos professores, coordenadores, direção. Então, Stephanie, que disse do dia a dia, da correria, poxa, entre em grupo dos professores, entre em grupo de pais, veja o que está acontecendo, se envolva. Está tudo na palma da mão, a gente não pode mais dar a desculpa de que o tempo, de que a correria não nos deixa ir numa reunião. Tá certo, não dá para ir? Pergunta para a professora o que foi falado na reunião, escreve na agenda para mandar um relatório. Então é muito importante a gente se comunicar com o professor.
É muito importante. Então, pessoal, esta é a razão da parceria entre escola e família. Agora entendam bem, minhas amigas, que quando essa parceria está 100%, fica mais simples você identificar deficiências de aprendizagem, problemas de disciplina, bullying e muito mais. A parceria entre escola e família traz impactos positivos, não só para a vida e formação dos nossos filhos, como também aumenta a importância da escola. Agora deixa eu ver aqui. Santos Guimarães, boa noite! Seja bem-vinda. Então, assim, só para terminar rapidinho, a gente terminando agora a nossa live, eu vou terminar com uma frase, né? Família e escola, elas precisam atuar em conjunto, não só por um objetivo de formar uma pessoa completa, desenvolvendo todas as suas capacidades. Então, família e escola precisam atuar em conjunto num só objetivo: formar uma pessoa completa, desenvolvendo todas as suas capacidades. Andréa Ramal. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido que para a gente dar um lacinho, ou um nó, ou para a gente abrir uma bala, ou para a gente pegar uma comida, para tudo a gente precisa das duas mãos. E para os estudos também você vai precisar da escola e da família. Uma família que se envolve, uma família que se conecta, uma família que é participativa, vai trazer muitos benefícios para o seu filho. Bom, e a gente fica por aqui. Um beijo grande, quero agradecer demais a presença de vocês. Eu espero de verdade que tenha feito sentido essa nossa live de hoje. Brigadão pela participação de vocês e eu espero que vocês estejam presentes na nossa próxima live. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Dá um beijinho no filho de vocês, um cheirinho no pescoço, por favor, pela Provani. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.